Hoje a nossa meditação será em Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem quanto o mal. Esse texto é muito importante como uma advertência, né? Nós vamos verificar. O autor de Hebreus estava no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele estava desenvolvendo um assunto sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele estava, mas de repente ele achou melhor fazer uma pausa para divertir e exortar os leitores dessa carta. Para entender o pano de fundo aqui é o seguinte: os leitores eram judeus que haviam se convertido, recebido Jesus como Salvador pessoal e haviam abandonado o judaísmo. Mas acontece que surgiram perseguições por parte dos judeus incrédulos e esses judeus convertidos estavam um pouco preocupados e não estavam gostando da perseguição. E o que aconteceu? E eles estavam tentados, não todos leitores, mas muitos estavam tentados, não abandonar a fé em Cristo, mas voltarem a frequentar o templo, onde havia sacrifício, né? E ter contato com os judeus incrédulos, para ver se de certa maneira isso iria amenizar as perseguições. Levando em conta isso, o autor da carta aos Hebreus, sabendo disso, ele achou melhor fazer uma pausa e nós vamos verificar por quê. Eu disse que nem todos pensavam dessa maneira pelo seguinte, porque a partir do capítulo 7, ele retorna ao assunto sobre o sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Sinal que, pelo menos alguns leitores, não estavam na situação que nós vamos verificar agora. Tá? Agora, uma coisa importante, se você prestou atenção no texto, ele não está se dirigindo, o texto não está sendo dirigido especificamente para bebês em Cristo, no sentido de aquele que é um neoconvertido, aquele que é um crente novo, que há pouco tempo teve um encontro com Jesus. Mas ao contrário, ele está se dirigindo a bebês, espiritualmente falando, que antes estavam caminhando para a maturidade, estavam crescendo na palavra, estavam usando seus dons, estavam crescendo, mas por algum motivo eles pararam de crescer, negligenciaram a palavra, o crescimento na palavra, e começaram o quê? A regredir. Houve um retrocesso na vida espiritual deles. Se tornaram crentes imaturos. Levando em conta esse contexto que eu coloquei, né? O versículo 11. Quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Do que ele está falando? Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis, a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, que no momento está intercedendo por nós, né? Junto ao Pai como sumo sacerdote. E ele estava falando que a respeito de Cristo pertencer à ordem de Melquisedeque. Como o assunto ele achou que era muito difícil para explicar para esses crentes imaturos que regrediram na vida espiritual, ele achou melhor então fazer o quê? Fazer uma pausa para diverti-los do perigo que eles estavam correndo, né? Em abandonarem aquelas práticas que eles tinham, que estavam levando ao crescimento, né?
no caso da igreja local, e voltaram a frequentar o que? O templo, para fazer uma média com os judeus para não serem perseguidos. Então foi um momento de pausa para advertência e para exortação, para que eles, no poder do Espírito, cedessem àquela tentação de o quê? De frequentarem o templo e abandonarem, né, de certa maneira, o ambiente que eles estavam frequentando, né? Que era exatamente o ambiente entre crentes, de uma igreja local. E nada de frequentar o templo, ele estava exortando, né? E convivência e comunhão com os judeus incrédulos, só para não serem perseguidos. Quanto a isso, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Ele voltou a comentar o assunto no capítulo 7, com mais detalhes, mais profundidade. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Interessante essa expressão. Vocês se tornaram lentos para aprender. Quer dizer o quê? Que houve uma época em que eles estavam crescendo. Houve uma época que eles estavam entendendo a palavra de Deus. Houve uma época que eles estavam rumando para a maturidade. Houve uma época em que eles estavam avançando para a maturidade espiritual. Houve uma época em que eles estavam até ensinando outras pessoas. Então eles não foram o tempo todo imaturos, ao contrário, estavam crescendo. Vocês se tornaram lentos para aprender. O que significa isso aqui, hein? Ouvintes preguiçosos, vamos assim dizer, né? Lentos, devagar, sem apetite para a palavra, indolentes, preguiça espiritual, apatia, tudo a gente pode explicar aqui, né? Não estavam apreciando a palavra. Eles, por isso que fala, lentos para aprender, quer dizer, eles estavam com dificuldade de receber a palavra, compreender a palavra, ter capacidade de transmitir o que aprenderam para outras pessoas, mesmo que não tivesse o dom de ensino, né? E também incapacidade de aplicar para a própria vida aquilo que eles aprenderam. Qual foi o resultado? Tornaram-se lentos para aprender. Versículo 12. Embora a essa altura já devesse ser mestre. Por que ele fala assim, embora a essa altura já devesse ser mestre? Porque eles eram crentes há muitos anos. Já tinham ouvido bastante a palavra, as doutrinas básicas, as doutrinas mais aprofundadas da palavra de Deus. Eles estavam crescendo, de repente, o que aconteceu? E eles já eram para ser mestres, usando essa possibilidade de edificar outras pessoas. O que aconteceu? Embora essa altura já devesse ser mestre, a altura por quê? Então, como eu falei, eles não eram crentes novos, que se converteram há pouco tempo. Ao contrário, eram crentes antigos, que chegaram a um certo grau de maturidade, e depois o que aconteceu? Regressão, retrocesso. Em vez de avançar, foram para trás. A essa altura já devia ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente. Está vendo que coisa? Assim como eles, quando eles eram crentes novos, precisavam de alguém que ensinasse a palavra para eles e desse orientações, conselhos, agora eles precisam novamente o quê? De alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, quer dizer, as doutrinas básicas da vida cristã. Veja que situação difícil a deles. Eles já tiveram uma época em que eles estavam caminhando, avançando para a maturidade, de repente eles pararam, e o que aconteceu? De crentes maduros, adultos, eles voltaram a ser o quê? Bebês espirituais. Por que isso aconteceu? A ponto de ficarem tentados a se afastar do cristianismo, embora não fosse a intenção deles negar a Jesus como Salvador, e começaram a frequentar o templo lá e talvez até participar de algum sacrifício, alguma coisa lá, né? Então o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque em algum momento da vida deles, possivelmente, negligenciaram a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, reflexão, aplicação dos princípios extraídos da palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus, dependência do Espírito Santo. Então o que aconteceu? Na vida cristã há um princípio importante. Ninguém fica parado. Ou a pessoa progride e avança para a maturidade cristã, maior semelhança com Jesus, crescendo no conhecimento e aplicação da palavra, ou há o que eu falei? Uma regressão, um retrocesso. E o pior não é isso, que a pessoa que passa uma experiência dessa, ela é semelhante a
semelhante de uma criança que vai aprender o quê? As letras do alfabeto para poder ler um livro um dia. É semelhante a uma pessoa que chegou a conhecer bem uma língua estrangeira, vamos dar como exemplo, o alemão. Chegou a desenvolver bem a conversação, a leitura, tudo, mas por algum motivo ela parou de progredir no conhecimento do alemão, deixou de ler livros sobre o assunto, deixou de dialogar com pessoas que falavam essa língua, e ela, na verdade, ela foi perdendo o quê? O conhecimento que tinha sobre o assunto e a desenvoltura para falar, para dialogar, tudo. E chegou ao ponto que ela foi se esquecendo de tudo, da gramática e tudo ligado à língua alemã, e chegou a um ponto que, ao esquecer de tudo isso, se ela tivesse a ter novamente o interesse em conhecer bem a língua alemã, ela precisaria novamente de alguém que a ensinasse tudo o que ela aprendeu no passado, para que pudesse novamente ter um domínio pleno da língua alemã. Exatamente nesse sentido. Veja que situação difícil. E é o que aconteceu com esses crentes aqui. Ele, aos poucos, como eu falei para você, quando alguém para na vida cristã, ele vai para trás, porque ou progride ou regride. Eu conheço casos de pessoas que conheciam razoavelmente a palavra de Deus, né? Por ter estudado o assunto, e quando chegaram numa situação como essa, não só regrediram, não só houve um retrocesso, mas a pessoa esqueceu uma série de coisas que conhecia em termos doutrinários, a ponto de a pessoa, ou pessoas nessa situação, terem dificuldades para saber se determinado personagem é do Antigo ou do Novo Testamento. Talvez você ache até graça do assunto, mas isso acontece. É um princípio muito duro esse, mas é verdade, ninguém para na vida cristã. Ou progride, avança, ou com uma maturidade, ou ela vai regredir a um retrocesso e chegar em nível de bebê. É equivalente, por exemplo, é como uma criança que se desenvolvesse, chegasse à adolescência, infância e adolescência, até a homem adulto ou mulher adulta, e por algum motivo acontecesse uma aberração, vamos assim dizer, né? Que começasse a regredir fisicamente, né? Intelectualmente e tudo, e voltasse a ser um bebê, que não falasse, tivesse que aprender a falar, e naquela dependência total dos pais, né? E essa aí. Em termos espirituais também, qual que seria em termos espirituais? Uma pessoa então, que estivesse frequentando a classe de adultos mais avançados, numa escola dominical, e de repente ele fosse regredindo tanto no conhecimento tudo, que tivesse que ir para o maternal, onde estão os bebês, ou talvez um estágio um pouquinho depois, as crianças com 4, 5, 6, 7 anos. Tanto do ponto de vista físico seria uma aberração, né? Como também do ponto de vista espiritual também. A pessoa regredisse ao ponto de precisar ir para o berçário, ou coisa parecida, né? Isso é uma coisa... E assim, por exemplo, uma criança, é normal que a criança se alimente de leite, um alimento específico próprio para uma criança, no caso o leite materno, né? Vai nutri-la. Ela não tem condições de um alimento mais forte, comer carne, uma feijoada ou coisa parecida, né? Uma criança. Mas ninguém vai esperar que à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, que ela continue se alimentando de leite. Ao contrário, é esperado que ela não só cresça fisicamente, intelectualmente, mas cada vez ela tenha condições de uma alimentação mais forte, não é verdade? Agora, se uma pessoa chegasse à idade adulta só se alimentando de leite, o que aconteceria? Fisicamente ela seria uma coisa que iria afetar todo o crescimento, desenvolvimento e saúde mental em todo sentido, né? Assim também espiritualmente, se uma pessoa que já teve maturidade cristã, já teve conhecimento da palavra, já chegou até a ensinar, mas de repente ela regride a ponto de esquecer o que sabia e precisar frequentar a escola dominical, na classe das crianças, é uma coisa realmente absurda e que ninguém vai esperar por isso. Seria uma aberração também, espiritualmente falando, né? Mas infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. E ele fala aqui, né? No versículo 12: embora a essa altura já devessem ser mestres
Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, quer dizer, um alimento próprio para a criança, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu sou uma pessoa que teve um conhecimento da palavra, se aprofundou, tem um certo grau de maturidade. Depois ela precisa voltar aos rudimentos lá das doutrinas básicas do cristianismo, segurança de salvação, entre outras coisas, né? Enfim, coisas assim elementares para alguém que se converteu, né? O sentido simbólico do batismo, da ceia do Senhor, sabe, coisa assim. Mas é triste, mas acontece. É possível alguém regredir ao ponto de se esquecer de uma série de coisas que aprendeu e, dependendo do estágio que estiver, precisa realmente de alguém que possa ajudar. Agora vamos usar como ilustração, como analogia, uma criança. Quais são as características de uma criança, de um bebê? Primeiro, falta de conhecimento. Um bebê não tem conhecimento. Não só falta de conhecimento, mas um bebê, ele tem também uma dependência total dos seus pais. Para quê? Proteção, alimentação, vestuário, desculpa, vestuário, proteção, alimentação. E o bebê também não tem discernimento a respeito do quê? Do certo e do errado, do bem e do mal, da verdade e erro. E o bebê não tem condição também de se discernir se determinadas coisas estão certas ou erradas, seja no campo doutrinário ou no campo ético. Assim também, uma criança, alguém que se converteu há pouco tempo, é normal que alguém que é crente há pouco tempo, que ele não tenha um conhecimento profundo da palavra. A princípio, e que ele seja dependente de pessoas com mais maturidade que possam ensinar a palavra, porque às vezes um crente novo ele tem dificuldade até para se alimentar pela palavra. Ele lê, mas não entende muitas coisas da palavra de Deus. E não sabe também, não só não entende o texto muitas vezes, mas não sabe aplicar para a sua vida prática do dia a dia. Então é normal um crente novo que ele precise de alguém que lhe explique a palavra, ensine a palavra. Ele vai aprender muita coisa através de sermões, uma escola dominical, ou através de um discipulado. Então alguém que ensine, dê essa explicação do texto, aplicação do texto. E pode aprender também em livros, né? E também é normal que um crente novo, quando tem que tomar decisões morais, que ele recorra a alguém com mais maturidade para orientar, que ele ainda não sabe extrair a vontade de Deus, a palavra de Deus, para as situações práticas do dia a dia, extrair os princípios da palavra de Deus. Ele tem essa dificuldade. Isso é alguém que se converteu há pouco tempo. É normal, é esperado isso. E é esperado também que rapidamente, principalmente através de um discipulado, e se ele frequentar uma igreja local, que seja bíblica, que seja fiel às Escrituras, que em pouco tempo ele cresça com uma maturidade. Mas um crente que já chegou num estágio avançado, depois ele regride, há um retrocesso, ele vai ficar no estágio o quê? De um crente novo, mas numa situação muito pior, porque ele já conheceu no passado a palavra, já foi até usado por Deus, e agora ele voltou, houve uma regressão, muito triste, um retrocesso. Então nesses casos, ele precisa de alguém o quê? Que novamente faça como é feito com um crente novo, um discipulado, que dê uma alimentação pré-digerida já. Por quê? Porque como a pessoa não tem condições de receber a palavra, entender a palavra, precisa que alguém discipulando ou ensinando, seja o que for, que dê a explicação já do texto, a interpretação do texto, a aplicação do texto, porque ela não tem condições. E vai precisar também, nas decisões do dia a dia, na tomada de decisões, se aconselhar. E o pior não é isso. Como eu falei, é normal que um crente novo, em várias situações, ele pergunte: é certo ou errado? Eu devo ou não devo fazer essas coisas? Mas alguém que já esteve na maturidade e houve, no caso, o retrocesso, ele vai cair na mesma situação. Ele vai ficar dependente de uma pessoa, não só para que possa interpretar o texto para ela e mostrar as aplicações, como também constantemente vai recorrer a pessoas para saber
qual a tomada que deve fazer, em termos de tomada de decisões, problemas éticos, morais, qual a posição que deve assumir biblicamente falando. Então, vejam o estágio que estavam essas pessoas aqui. E, infelizmente, hoje, nas igrejas locais, igrejas bíblicas, nós encontramos pessoas que, infelizmente, passaram da maturidade para o quê? Para a imaturidade. Houve um retrocesso, regrediram. E aqui ele fala, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Outra coisa, um bebê põe qualquer coisa na boca, não é verdade? E um crente imaturo, como esse que nós estamos colocando aqui, ele não tem discernimento, se estiver pela internet ou pessoalmente, está ouvindo um pregador, ele não tem condições de discernir se aquilo que o pregador está falando está de acordo com a palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, ou se ele está transmitindo alguma heresia. É que nem uma criança coloca qualquer coisa na boca. É assim a situação de uma criança. Uma criança, tanto é assim, nós vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Como está escurecendo o quarto aqui, desde a nossa informalidade, vou verificar se acendendo a luz fica melhor. Eu creio que melhorou, né? Ficou com a caridade agora melhorou, estava escurecendo aqui, né? Então nós vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 14. Efésios 4, 14. Eu creio que a iluminação ficou melhor, né? Melhor. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Veja bem, Efésios 4, 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Está vendo? Uma criança é jogada de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Esse é o caso do crente maturo. Do crente maturo. Não estou me referindo àquele que se converteu há pouco tempo. É normal que seja maturo, mas aquele que já teve uma certa maturidade e passou pelo retrocesso, regressão, né? Vê que o perigo? Agora veja o versículo 15 de Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, está vendo? Cresçamos em tudo, crescimento, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E vamos abrir agora também em 1 Coríntios, uma alerta de Paulo, 1 Coríntios, mostrando o perigo da pessoa que para de crescer e vai indo para trás, imaturidade. Isso é triste, mas todos aqueles que negligenciam a palavra de Deus são sujeitos a isso, né? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Vê que coisa, hein? Então ele estava dando uma dúvida aqui, desses que estavam nos leitores da carta, porque ele estava agindo de uma maneira carnal, não espiritual, não controlado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer por quê. Versículo 2: leite, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Por que ele fala aqui? Quer dizer o seguinte: quando vocês eram crentes novos, quando vocês se converteram, é normal que eu desse só leite para vocês. Por isso que ele fala, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Isso quando eram crentes novos, bíblias em Cristo. Mas agora, e de fato vocês ainda não estão em condições de receber alimento mais sólido, porque ainda são carnais. O que tem que dizer aqui? Na época que vocês se converteram, eu dei leite para vocês, as doutrinas básicas da fé cristã. Como vocês, depois de tantos anos, não cresceram espiritualmente, regrediram, houve um retrocesso, vocês continuam
agindo como se fossem bebês em Cristo, como se tivessem convertido há pouco tempo. Só com uma diferença, que vocês são carnais. Por causa dessa carnalidade, vocês não conseguem receber, entender, se apropriar de alimento mais sólido que eu queria transmitir para vocês. Vocês ainda precisam de leite, tá vendo? Outro caso, nós vemos na palavra de Deus, de pessoas que já até pelo tempo decorrido, já deviam ser mestres na palavra, certo? E regrediram, houve um retrocesso. E quando há casos assim de retrocesso, como nós estamos falando, qual o resultado espiritual? Carnalidade. Carnalidade. A pessoa deixa de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, a não ser esporadicamente, não tem alegria e amor pela palavra de Deus, não tem alegria e amor pela palavra de Deus, não aprecia a palavra de Deus, não tem prazer em compartilhar sobre a palavra de Deus. Quando houve uma pregação um pouco mais demorada, vamos supor que um expositor da palavra está expondo o texto todo, explicando, aplicando, e ele acha aborrecido, cansativo, ele acha assim que é uma coisa assim, monótona, dá tédio para ele, quando não dá sono, né? Dá tédio, né? Cansativo, né? A pessoa acha então uma coisa aborrecida, ele chega a pensar, poxa, será que o pregador não vai parar de falar não? O que vem na mente dele muitas vezes, né? Pô, daqui a pouco já estou com fome, é isso que vem à mente. Quando ele, usado pelo inimigo muitas vezes, né? Para contagiar como se fosse um vírus, vira para a pessoa que está do lado e fala, puxa vida, hoje está quente, que calor, hein? E o pregador hoje, o pastor não para de falar, né? O pregador não para de falar. Aquele professor que está dando aula na escola dominical, o pregador, não para de falar com esse calor e tal. E conforme for aquele que está ao lado, se também estiver no estágio de retrocesso, de regressão espiritual, sendo imaturo, é capaz de ficar contagiado e falar exatamente com esse calor e tal, não sei o quê. Então vejam, estou dando ilustrações do que pode acontecer, né? E essa pessoa também, ela, como eu falei, não tem apetite pela palavra. Ela deixou de apreciar a palavra, que ela tinha no passado. Então quando ela ouve uma pregação, ela não só acha demorada, cansativa, tediosa, monótona, ou coisa parecida, como também ela às vezes não consegue entender o que está sendo exposto pelo pregador, ou pelo professor de uma escola dominical, ou coisa parecida, não consegue. Acabou a pregação, não houve uma apropriação, e muito menos ele vai aplicar para a vida dele, né? E nesses casos que nós estamos colocando, a pessoa continua regredindo cada vez mais. E é uma pessoa dessa, como nós falamos lá, citando lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, se deixa levar por todo meio de doutrina, viu? Se alguém vai na porta da casa dele e começa a falar sobre alguma doutrina, ele não consegue nem rebater se alguém de uma seita, alguma coisa. E isso aconteceu muito, eu posso dizer por experiência, nessa época da pandemia. Muitas pessoas entraram em contato comigo de algumas denominações, né? E com dúvidas e tal, e às vezes me davam certo para que eu verificasse certos vídeos ou certos áudios, para ver o que eu achava, né? E eram verdadeiras aberrações, bizarrices teológicas, coisas horrorosas, né? E a pessoa não tinha condição, a pessoa com um certo tempo de vida cristã, hein? A pessoa não tinha discernimento para saber se aquilo era de acordo com a palavra de Deus ou não. Precisava que alguém ouvisse o áudio, assistisse o vídeo, para depois dar um retorno dizendo, olha, aquilo daqui é uma aberração teológica. Por quê? Porque a pessoa deixou de crescer, não tem discernimento. Então as características de um bebê em Cristo, quais são então? Não tem conhecimento, não tem capacidade de se alimentar sozinho, não tem condições de receber um alimento mais pesado, como no caso aqui que está falando sobre Cristo, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e assim também outras doutrinas também, não tem condições, não consegue extrair princípios da palavra de Deus para aplicar no dia a dia.
não consegue se alimentar sozinho da palavra de Deus. Não estou dizendo com isso que mesmo um crente com muita maturidade e crescimento espiritual, que ele não possa aprender com alguém que conhece mais a palavra que ele. Que ele não possa aprender lendo livros, sim, mas são coisas pontuais. Mas no dia a dia, ele tem condições de abrir a sua palavra, iluminado pelo Espírito Santo, se alimentar da palavra, extrair os princípios, crescer na graça e conhecimento de Jesus, em situações concretas do dia de decisões para tomar, ele sabe extrair. Agora, um bebê, um imaturo, ele não só não consegue entender o texto, nem o que o texto diz da palavra de Deus, nem a aplicação, não consegue. Ele também não tem apetite pela palavra, nessa fase de maturidade, né? Desse retrocesso. E outra coisa também, em decisões morais que ele tem que tomar muitas vezes, constantemente ele tem que recorrer a alguém para pedir o conselho. Isso é certo ou errado? É bem ou mal? É verdade ou é erro teológico? Quer dizer, vejo as várias áreas em que ele é afetado. No passado, ele tinha capacidade de se alimentar na palavra, extrair princípios, ele até podia ajudar pessoas, ele em decisões morais no dia a dia, ele podia se aconselhar. A ele o Espírito Santo orientava pela palavra mesmo. Agora, quando há esse retrocesso, há uma dependência total, não é pontual não, para a compreensão do texto, se alimentar do texto, e para decisões morais corretas, ele precisa constantemente pedir ajuda de alguém, constantemente. E não tem discernimento. Agora, o crente que tem maturidade, nós vamos ficar agora aqui, ó, versículo 13. 14, quer dizer, mas o alimento sólido, que é Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Volto a falar, não é que em situações pontuais, um cliente com maturidade, quando tem que tomar uma decisão muito séria, do ponto de vista ético, ele não pode recorrer a pessoas mais sábias que ele, com mais conhecimento da palavra, mas são coisas pontuais. Mas em situações do dia a dia, ele tem condições de extrair os princípios, de acordo com a vontade de Deus, para tomar decisões morais corretas. E também ele tem condições no dia a dia também, de estudar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e crescer, né? E não quer dizer com isso que não possa também aprender lendo um bom livro, ou lendo, ou frequentando a escola dominical, ou ouvindo sermões, que não possa crescer no conhecimento, sim, mas no dia a dia ele tem condições de ler, meditar, interpretar, extrair os princípios bíblicos, as aplicações para a vida dele, e ele, em situações de decisões, ele toma decisões. Então ele tem condições, à luz dos princípios extraídos da palavra de Deus, de tomar decisões éticas, morais, corretas. A não ser, como eu falei, em casos excepcionais que ele precisa pedir um pouco mais de conselho, né? Ou algum texto difícil, que ele possa recorrer a alguém que conhece mais a palavra de Deus, para ajudar, tal, para entendimento de um texto, alguma coisa. Mas no dia a dia ele tem uma independência. Então, o que caracteriza um crente com maturidade? Conhecimento da palavra de Deus. É impossível alguém com maturidade que não conheça a palavra de Deus. Capacidade de entender a palavra de Deus, ver a aplicação do texto, e ele tem capacidade até de transmitir aquilo que ele aprendeu para outras pessoas, mesmo que ele não tenha o dom de ensino. Naturalmente se vê o dom de ensino com mais facilidade. Então, conhecimento da palavra, a primeira característica de algum crente com maturidade, que está progredindo, avançando. Conhecimento da palavra de Deus, ele é capaz de se aprofundar na palavra de Deus. Independência, a não ser em casos pontuais, como eu falei, né? Independência, quer seja no sentido de estudo da palavra, entender o texto, quer seja no sentido de tomar decisões. E discernimento, a pessoa que está conhecendo a palavra de Deus, está crescendo na graça e conhecimento de Jesus, ele sabe discernir entre verdade e erro. Então ele sabe se um pregador está falando alguma coisa que está fora da palavra de Deus, que ele tem um gabarito que é a palavra de Deus. Ele sabe discernir entre certo e errado, entre bem e mal. Isso, coisa que o crente maturo não tem. Agora, uma coisa importante também é frisar o seguinte: há uma certa confusão entre muitas pessoas entre o que é leite e o que é alimento sólido ou carne na palavra de Deus.
Alguns acham que leite são doutrinas da área, eles confundem as áreas, né? Acho que a área relacionada com doutrinas da salvação seria leite. E coisas relacionadas com profecia, a volta de Cristo, isso é feijoada, é carne, é alimento sólido, não é nada disso. Existem coisas profundas relacionadas com a salvação, doutrinas profundas. Depende da profundidade em que o estudo é feito. Existe também coisas relacionadas com profecias ou a volta de Cristo que são superficiais ou profundas. Depende até onde a pessoa atingiu ou alcançou em termos de profundidade de estudo. Então, na verdade, leite ou carne independe da área doutrinária que a pessoa está analisando, mas depende da profundidade que a pessoa alcançou, atingiu e da compreensão que ela teve, a ponto até de poder transmitir para outras pessoas e a ponto disso afetar a sua vida do dia a dia, a ponto de extrair também princípios relacionados com o que aprendeu. Então não devemos mais fazer essa divisão entre leite e carne ou alimento sólido, dependendo da doutrina que a pessoa está analisando. E fala aqui no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, quer dizer, aqueles que estão maduros, rumo à maturidade, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Por quê? Porque através da vida, nesse processo de crescimento, que estão avançando, progredindo, ao extrair os princípios da palavra de Deus, a conhecer mais a Deus cada vez mais, ao submeter-se ao controle do Espírito Santo, eles, na prática, eles estão aplicando o que aprenderam, seja no sentido de discernindo se determinado pregador está ensinando a palavra de Deus corretamente ou não. Ele tem a capacidade, pois está sendo treinado, adquirindo experiência, de analisar qualquer livro, qualquer pregação para saber se está em conformidade com a palavra de Deus, né? E também, essa experiência deles, que fala assim, o exercício constante, eles também têm capacidade de discernir do ponto de vista ético-moral também. Discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre verdade e erro. Quer dizer, tanto no campo doutrinário como no campo ético, no campo das decisões, ele é capaz. Então, nesse exercício constante, ler, estudar, meditar a palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, né? E de obedecer a palavra e de extrair os princípios da palavra para decisões morais corretas e também no sentido de conhecer as doutrinas corretas, e está exercitando, crescendo, a ponto de falar aqui, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Exercício constante. Aqueles que chegaram a um certo grau de maturidade, que depois regrediram, eles chegaram a um certo tanto de maturidade, discernimento, mas infelizmente por negligenciar a palavra de Deus, de não contar em termos de independência com o ministério de iluminação do Espírito Santo, por algum motivo eles negligenciaram a palavra, perderam o apetite pela palavra e foram indo para trás. Regressão, retrocesso. Negligenciaram o alimento da palavra de Deus, que aconteceu, qual foi o resultado? Imaturidade. Agora eu pergunto para você, em que estágio você está? Você é um crente novo, que se converteu há pouco tempo? É normal que você se alimente de leite e que precisa da ajuda de irmãos que possam ajudá-lo através do processo discipulado e também frequentar o estudo aos domingos, nas aulas e também através das pregações, se você frequenta uma igreja que realmente é fiel às Escrituras. Então você vai crescendo. O alvo seu é exatamente a exortação que você continue crescendo na graça e conhecimento de Jesus. Não venha negligenciar a leitura, estudo, meditação e aplicação da palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. Não negligencie isso. Se você é crente, que está crescendo na graça e conhecimento de Jesus, na maturidade, que você continue amando a palavra de Deus, respeitando a palavra de Deus, lendo, estudando, meditando, refletindo, obedecendo a palavra de Deus e com a iluminação do Espírito Santo, com o controle do Espírito Santo, você possa extrair os princípios
que falam da vontade de Deus, para que você possa tomar decisões morais, éticas, corretas, tá? Então, a exortação é que você continue crescendo, não negligencie a palavra de Deus. Agora você, meu irmão, que por um motivo que talvez você nem esperasse acontecer, você chegou a um ponto que você negligenciou a palavra de Deus, deixou de ler a palavra de Deus, como lia antes, você deixou de meditar na palavra de Deus, deixou de crescer na graça e conhecimento de Jesus, deixou de apreciar a palavra de Deus, deixou de aproveitar uma pregação bíblica, deixou de aproveitar as aulas de escola dominical, você deixou de apreciar. O que aconteceu? Falei para você, o princípio qual que é na vida cristã, você não fica parado, ou você avança, progride rumo à maturidade, marchando para a maturidade espiritual, ou você regride a um retrocesso, você da maturidade, você regride à imaturidade. Então você é um crente imaturo. Mas há uma oportunidade de você sair dessa situação. Qual é? Já que você está sendo orientado, ensinado dos princípios básicos da palavra de Deus, como no passado, aproveite ao máximo isso. Aproveite ao máximo. Você é responsável pelo que aconteceu, hein? Para chegar a esse grau de maturidade. Aproveite o estudo da palavra de Deus, todas as oportunidades que surgirem para você, seja através de uma pregação, seja através de um livro, seja através de um discipulado, seja o que for, aproveite ao máximo esses momentos para voltar a crescer outra vez. E quando isso acontecer, não venha negligenciar a palavra de Deus mais. Não deixe de ler e meditar. Lembra Josué? Lá no capítulo de Josué, o que o Senhor fala? Vamos lá para Josué. Há pouco tempo eu dei um estudo sobre Josué, mas vale a pena nós voltarmos lá. Josué, capítulo 1. Vamos lá para Josué. Eu só vou ler o texto, o que Deus fala. Qual era o segredo da fé de Josué? O segredo do ministério dele, da vida vitoriosa? Está aqui, ó. Versículo 7 de Josué, capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, tá vendo? Tá vendo? De dia e de noite, hein? É o segredo da vida vitoriosa dele, hein? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Quem? A palavra de Deus. No caso lá era o Pentateuco, né? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Veja que coisa? O segredo da vida vitoriosa dele, do ministério dele, foi qual? Ler e meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, faça isso. Aproveite todas as oportunidades que Deus está te dando. Inclusive agora, se você estiver ouvindo esse estudo. O desafio é esse. Rumo à maturidade. Marchando para a maturidade. O livro de Hebreus constantemente ressalta isso. Marchando para a maturidade espiritual. Crescimento espiritual. E à medida que você vai crescer na graça do conhecimento de Jesus, sendo controlado pelo Espírito Santo, você será um melhor adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. E você vai poder usar melhor o seu dom, controlado pelo Espírito Santo. Porque é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo se não estiver cheio da palavra. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações e em nossas mentes. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, te louvo e agradeço por esse texto maravilhoso, Senhor, que é um grande desafio para crescermos, marcharmos para o crescimento na vida espiritual. E também está nos advertindo do perigo de nós regredirmos, do retrocesso, de uma vida que está marchando para a maturidade e voltar à imaturidade, ser um crente imaturo, um crente independente, um crente que não se aprecia a palavra de Deus, um crente que constantemente, para tomar decisões, precisa pedir orientação. Ó Senhor, que o Senhor possa realmente, através do Teu Espírito Santo, usando a palavra, operar de tal maneira que nós cresçamos cada vez mais, não só no conhecimento da palavra, na profundidade da palavra, nos alimentarmos, mas também, Senhor, que sejamos santos adoradores, que te adorem em espírito e em verdade.
Pedimos isso, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem feito tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Ok?